Saudações, eu sou Valdemir de Oliveira e juntamente com Renilda Minuzzi estaremos apresentando o trabalho Existências Híbridas, o artista pesquisador e as variações metodológicas da pesquisa em arte. Este trabalho ele é parte integrante da pesquisa de doutorado em andamento Narrações do Eu Morrente, hibridações em poéticas visuais, que, dentre outras questões, indaga sobre o que pode vir a ser uma pesquisa em arte a partir da proposição de experimentações de estratégias e procedimentos metodológicos híbridos para o desenvolvimento dos processos criativos e investigativos por meio de uma discussão sobre detalhes da aplicação do método heurística híbrida no desenvolvimento de obras. Ela se desenvolve a partir da tese de doutorado de Agnus Valente, de 2008, com um recorte sobre a metodologia gerada em sua pesquisa. Apresenta as estruturas organizadas pelo autor e analisa as invocações e possibilidades de desdobramento, visando refletir sobre a contribuição do estudo para as práticas do artista pesquisador. O argumento encontra-se dentro do campo de pesquisa em arte, que, desenvolvido no âmbito acadêmico, no que tange às estratégias metodológicas de investigação, tem um restrito aporte teórico se comparado às outras áreas do conhecimento, trazendo à tona a pertinência de estudos e investigações sobre o campo da metodologia da pesquisa em arte, especificamente nesse recorte que nós estamos fazendo aqui, nesse momento, então, de desenvolvimento da tese. O objeto de investigação, ele se apresenta sobre discussões de detalhes da aplicação dos métodos heurísticos de criação no desenvolvimento de obras de poéticas visuais, como proposto na tese de doutorado de Agnus Valente de 2008, como já mencionado, com um recorte específico sobre a metodologia desenvolvida para a sua pesquisa. A tese analisada localiza-se na linha de pesquisa em poéticas visuais, e está caracterizada pelo autor como uma praxis criativa e apresenta um texto reflexivo de metalinguagem sobre as operações de hibridações em três segmentos: os meios produtivos, os sistemas artísticos e as poéticas. Ele analisa e conceitua tais operações através do que apresentou como princípios híbridos multimetodológicos, isso num texto produzido um tempo depois da tese, em 2015, ambientados inicialmente no campo dos métodos heurísticos de criação. Para a estruturação e a abordagem desses procedimentos, o autor fundamenta-se em um amplo repertório de estudiosos que colaboraram com suas inferências, em diferentes graus e temas. Dentre eles, salientamos neste texto as contribuições de Edmund Couchot, Júlio Plaza, Marshall McLuhan, Abraham Moles, e este último, notadamente, na acepção dos métodos heurísticos, né? Os meios de comunicação é a obra de McLuhan, e a criação científica do Abraham Moles, que vai ter 3 capítulos falando sobre os procedimentos, os processos heurísticos dentro da criação científica, as quais, então, o Agnus Valente vai fazer uma apropriação e adaptação para a sua tese, criando, né, instaurando uma nova possibilidade metodológica da pesquisa em arte. Considerando a sua abordagem dos processos de hibridação como procedimentos técnicos e poéticos, como um princípio híbrido, como uma técnica de descoberta criativa. Isso ele pega, então, a partir do McLuhan, né, na obra que nós já mencionamos. Essas inter-relações, criterioso ao apresentar os processos, o autor pontua sobre as inter-relações das hibridações, advertindo quanto a possíveis predominâncias sem que se descarte as interpenetrações entre as mesmas, desenvolvendo os processos com ênfase nas praxes artísticas e usando como instrumento e procedimento de análise a metalinguagem, que descreve os processos e articula-os com os referenciais teóricos, chegando a contribuições inéditas para os métodos heurísticos.
E isso ele faz, então, a partir dos três meios que foi mencionado anteriormente. A hibridação dos meios, né, ou hibridação intersensorial, uma vez que o processo criativo da obra se desenvolve em ambiente tecnológico e envolve diálogo entre muitos meios, onde os meios correspondem a aspectos sensoriais ligados aos sentidos físicos humanos. Agnus 2008. E também por mobilizar diferentes sistemas além da arte, revelando uma reflexão interdisciplinar que absorve outras áreas do conhecimento em aproximações e licenças poéticas. Também uma citação do Valente. A hibridação dos sistemas, ou a hibridação intertextual semiótica, é proposta em aproximação com o método de transferência proposto por Abraham Moles, cujo método envolve as analogias e os deslocamentos de um campo de saber para outro domínio, que privilegia as associações que ocorrem por similaridade e semelhança, e promove conexões entre um ou mais caracteres qualitativos entre os sistemas envolvidos. E, por fim, a hibridação das poéticas, ou, como ele coloca, hibridação interformativa, compreendida como aquela que se configura predominantemente sobre o signo da formatividade e se estende, né, o signo da formatividade, e que no projeto se estende desde a produção até a recepção da obra. As situações de hibridação. Apresentando a organização geral do projeto artístico a partir das três situações de hibridação: a hibridação na criação, a hibridação por transposição e a hibridação na recepção. Esse processo, então, de heurística híbrida, ele define da seguinte maneira, abre aspas, é um princípio híbrido, multimetodológico, que propõe não somente o livre trânsito entre as metodologias, mas que, sobretudo, aponta uma heurística marcada pela mescla de diferentes métodos, constituindo uma criação fundada em uma metodologia híbrida de contornos indefinidos, que eu, ou no caso Agnus Valente, na citação, denominaria doravante de heurística híbrida. Isso, posteriormente, ele nomeia, então, dessa forma, como heurística híbrida, já nas suas produções, um artigo de 2015. Esse ensaio sobre as variações trata, então, de como nós estamos nos apropriando ou nos aproximando dessa proposição metodológica do Agnus para os nossos estudos atuais. Vislumbramos uma possibilidade de ampliação da abordagem metodológica trazida pelo campo da poética ao considerar o processo de instauração da obra como significativo e válido nas pesquisas em artes visuais. E dentre essas considerações possíveis que nós podemos perceber até o momento, nós podemos dizer que os métodos heurísticos de criação apresentam uma estreita e fértil relação com as pesquisas desenvolvidas no campo das poéticas visuais. E como um processo de inconclusão, é assim que nós estamos nomeando, porque como isso é um recorte de tudo que ainda está em andamento na tese, e como isso pode se desdobrar dentro da metodologia que nós estamos desenvolvendo na tese em andamento, podemos pensar que instituir a metalinguagem, um recurso frequentemente usado nas transposições dos processos artísticos para os suportes e versões acadêmicas, como procedimento e instrumento no ato de instauração de projetos de pesquisa, legitima e amplia entendimentos por meio dessas hibridações frequentemente necessárias. E ainda, como toda pesquisa está situada em um tempo e um espaço, o qual a limita sobre estes aspectos, nós acreditamos que, ainda assim, a tese de Agnus Valente possui elementos que lhe dão longevidade e possibilidade, tal como pretendida por ele na apresentação da tese, de aplicação em outros espaços de criação artística, que é o que nós estamos fazendo neste momento. Infelizmente, o professor Agnus Valente não se encontra mais entre nós, mas o seu trabalho deixa esse legado e tem servido, então, de inspiração e fomento para a gente estar discutindo as questões da metodologia da pesquisa em arte, através da heurística híbrida, em outras pesquisas, em outras teses. Aqui são algumas das referências usadas para a produção do texto,
que acredito que todos poderão acessar posteriormente na íntegra, e agradecemos a atenção de vocês.